Professora, onde eu estou agora seria agora. Por quê? Já ouviu falar da Bematec? Bematec? Já. Foi comprado pelo TOTS? Eu estou trabalhando lá. E lá o sistema é ligado, acho que tem uns 12 anos. As tabelas não tem normalização. Tem. Olha o nome de coluna: código, loja, com espaço e código com acento. Todo padronizado, né? Não tem uma chave primária. Nas tabelas? Não tem uma chave primária. Não tem nenhuma chave estrangeira. Esse sistema é monstruoso, é gigantesco. O sistema aí você olha assim, numa plataforma. Nossa, mas roda em banco de dados mesmo? Tipo, tem bastante coisa, banco de dados, tem. É o banco de dados agora. Aí tem umas classes aí, ele foi colocado, tipo, o desktop é VB. VB6? Não, VBNet. VBNet? Só que tem uma classe lá com 56 mil linhas. E o nome da classe é função geral. Nossa senhora! Pra dar manutenção nesse negócio, o mito, né? Eu entrei lá, olhei assim, falei, uma classe com 56 mil linhas. Cara, dá até medo a hora que você abre esse código. Mas é sistema do que esse daí? É sistema do que? É PDV? Caramba. Ah, é verdade, a Bematec, né? Eles vão lá e fazem uma homologação de PDV mesmo. Entendi. Depois que a TOTUS comprou, ainda eles continuam com o produto da Bematec, com o produto deles próprio ainda? Não, comprou no ano passado, né? No final de 2015, né? Tá em transição ainda. Entendi. Mas esse é o core. Porque, cara, vocês têm mais de 40 mil aplicações distribuídas, é muito grande assim. A parte da Bematec de impressora fiscal, ela é muito forte, cara. Ela é muito forte mesmo. Caramba! E a gente aqui estudando, fazendo projetos, parece que o cara que fez isso ele ganhou muito dinheiro. Assim, olha, assim, devia ser 35 pontos, eu não acho que é 35, mas eu acho que ganhou 35 milhões. Porque essa empresa que fez o produto deles é de Ribeirão Preto. Entendi. Aí os caras venderam esse produto para a Bematec. E aí a TOTS foi lá e comprou a Bematec. A TOTS ela compra muita empresa mesmo. O Proteus não, porque o Proteus já era deles, né? E é o carro-chefe da TOTS. Agora o RM foi a mesma coisa, cara. Era uma empresa menor, foi lá e comprou a RM. A DataSul também. A DataSul era enorme, cara. Os caras foram lá e compraram a DataSul. A também é multinacional. É grande. A parte de estrutura deles é grande pra caramba. E a TOTS é uma empresa brasileira, não é uma empresa por fora, né? Ah, daqui. Daqui, uma empresa gigante. Tem uma coisa de comprar e conseguir fechar. Só que eu acho que uma boa mas não é a intenção dos caras fazerem isso. Ainda mais com esse ramo de impressora fiscal, que é isso, o próprio hardware. Toda a parte toda a parte de automação comercial, né? Monitor, aqueles teclados para. Eles fizeram uma apresentação de um periférico lá. Tem um monte de sensor, scanner. Nossa, cara, eles são muito grandes. Nessa parte são muito bons mesmo. E é uma coisa que a TOTS não tinha, né? Não. Exatamente, cara. Aqui, é na 9 de julho, não é a sede dela aqui em Jundiaí, né? É legal. Aí os caras montaram um novo projeto web. Aí eu falei, nossa, legal, né? Porque eu ia trabalhar também, mas o banco de dados. Tudo zoado. Tudo igual. Brincar, né?
tem que ter comunicação de um com o outro. Tem que ter comunicação, essa é a parte legal. Código lógico. O mais legal, código lógico, um lugar é código loja, outro lugar é loja, outro é CD loja. E tem documentação de tudo isso, né? Eu vi. É isso aí. Ó, pessoal, vamos lá continuando. A gente viu então aqui que as expressões elas são feitas sempre de dentro para fora, né? Existem funções que podem fazer o tratamento de campos com valores nulos. Lembrando que nulo, quando a gente tem esse valor, é sempre um valor problemático, né? A gente não consegue concatenar nulo, a gente não consegue somar nulo, é sempre problema. O valor nulo não é espaço em branco ou zeros e, portanto, precisa ter funções especiais para que sejam manipulados corretamente, né? Existe um cara no Oracle que se chama NVL, correto? No SQL Server, o parecido dele seria o tal do Snow, né? Mas aqui é o NVL. Faz a conversão de um valor nulo em outro, correto? Então, se o meu valor é nulo, ele vai lá e transforma para qualquer outro valor que eu queira. Por exemplo, um select first name. Vamos pegar esse código aqui, ó. First name é o nosso campo normal, né? Vou quebrar mais aqui, né? Ó. Select first name, que é um campo normal lá que a gente tem. NVL de Commission PCT. Commission PCT, ele é um campo do tipo number, lá na nossa tabela employees, tá? Caso esse cara tenha o valor nulo, ele vai substituir por esse daqui, ó, por esse valor, por 0. E aí depois a gente coloca Commission PCT mais 12 as comissão anual, né? Então a comissão mais 12 seria o quê? O valor de comissão que eu tenho no meu campo mais o valor 12 mesmo, correto? Então não é nem multiplicação, é mais que a gente está tendo aqui, correto? Então, se o valor for nulo, ele transforma para 0. Aí isso daqui acaba sendo o quê? Um campo. E depois Commission PCT mais 12 as comissão anual, isso daqui acaba sendo um outro campo. Eles da onde? Da minha tabela de employees aqui, ó. Beleza? Então, o NVL transforma o quê? Para algum determinado valor. Pode ser qualquer valor, string, pode ser um valor número, pode ser um valor data. Sendo nulo, ele vai pegar e vai transformar. Não é nulo, ele mantém o valor atual que está lá gravado no campo. Correto? O NVL, se não me engano, só o Oracle tem, tá? Chamado NVL mesmo. Professor, tem que chamar Coalesce? Coalesce, a gente vai ver esse cara aí. Tá, ó. Então, o que a gente tem aqui? Ó, os valores com 0. Por que está aparecendo esses valores com zeros? Justamente porque o campo Commission PCT, ele é nulo. Então, se ele é nulo, eu estou substituindo por 0 na minha visualização. Tá? Se ele é nulo, pessoal, olha só essa fórmula. Commission PCT mais 12. Tá? Se eu tenho um valor nulo no Commission PCT, eu estou somando ele a 12 aqui, ó. Qual é o resultado que dá? Nulo mais algum número. Nulo. Por isso que ele mostra ali nulo para mim. Correto? Se eu tivesse que fazer alguma soma, vamos dizer assim, com esse campo, eu teria que primeiro fazer o NVL dele, transformando para o 0, mais o valor que eu quisesse. Tá? Aí sim a gente teria um tratamento aí. Senão, o resultado sempre vai ser nulo. A gente precisa tomar um pouco cuidado com isso então. Tá? Agora, rodando um pouco aqui, ó, os nossos valores, existem campos que têm realmente valor no Commission PCT, ó. Tá? Então, aqui no nosso caso, 0,4, 0,3, somado mais 12, dá 12,4, 12,3, ó. Então, esses valores aqui já não são nulos. Não sendo nulo, o NVL ele não influencia. Correto? Tudo bem aí, pessoal? Então,
NVL é um dos comandos para a gente poder tratar valores nulos na nossa SQL aí. Tá? Bom, existe o NVL, mas o Oracle existe um tal de NVL2 também, que é uma segunda versão aí que a gente pode usar. Compara se a expressão 1 for nula, retorna a expressão 2. Se a expressão 1 for nula, retorna a expressão 3. Aqui é então um C, né? É um C e C não, né? C então, C não. Então eu tenho o primeiro valor, é nulo, retorna. Posso ainda colocar um segundo retorno ali, ó, que seria a expressão 3. Tá? O NVL2, então, eu tenho duas opções de valores e não somente uma, igual o NVL que ele tem. Entenderam? Esse cara aqui é muito legal, muito bacana. Nessa forma de nulo, eu já não tenho em outros bancos de dados. Por exemplo, o SQL Server já não vai ter esse tipo de comando, tá? Então, ó, vou colocar aqui comando aqui para vocês, mas deixa eu aqui, ó. Então, select first name, salary, commission PCT. Aí eu estou fazendo um NVL2. De quem? Do campo commission PCT. Correto? Bom, é nulo? Então retorna o primeiro cara aqui, ó. Salário dividido por comissão. É isso mesmo? Deixa eu ver. Eu acho que eu me confundi. Compare essa expressão 1 não for nula. Ó, pessoal, tomem cuidado. Isso daqui realmente eu me confundi na hora de falar com vocês. Compare essa expressão não for nula. A comparação é não nulo, então. Retorna a expressão 2. Se eu tiver conteúdo nesse primeiro parâmetro aqui, ó, ele retorna a expressão 2. Se ele for nulo, ele retorna a expressão 3. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Não é o que eu estava falando anteriormente. Tá? Então aqui, ó, mais uma vez, explicação correta agora. NVL de commission PCT. Não é nulo, retorna esse cara aqui, ó. O não é nulo contém algum valor. É nulo, contém esse valor aqui, ó. Retorna, na verdade, né? Beleza? Então é um C. Então C não aí, né? Beleza? Então, ó, executando ele. Ó, então aqui está o meu salário, né? Ó. E aqui está o meu commission PCT. É esse campo aqui, ó, que a gente está comparando a NVL2. Ó, vamos lá. Esse cara aqui não é nulo? Beleza, não é nulo, tem algum valor. Retorna isso daqui, ó. Se não, retorne esses caras aqui, ó. Por quê? Porque é nulo, né? Seria o meu senão aí. Correto? Então eu tenho mais de uma opção de retorno agora. Tá? Não é nulo, retorna a segunda expressão. Se não, retorna a terceira. Que seria o valor nulo. Esse é o tal de NVL2. Correto aí? Essa daqui é uma expressão, é uma função bem legal. Existe o tal do NumIf também, tá? Compara se duas expressões têm valores iguais. Caso sim, retorna o valor null. E caso não, retorna o valor da expressão 1. Compara duas expressões iguais, pessoal. Não é que eu tenha dois campos com valores nulos. Eu poderia até comparar. O NumIf, ele compara expressões. Em geral, é igual, ele retorna o valor null. Tá? É diferente, retorna o valor da primeira expressão. Então, é essa a sintaxe aí do NumIf. Tá? Por exemplo, select first name, last name, length. Então,
vamos lá aqui, ó. Vamos lá. Select first name e last name. Beleza. Até aí são dois campos normais aí, varchar 2, né? Lente. O que o lente faz mesmo? Para ele pegar o tamanho, né, do campo. Então ele vai contar a quantidade de caracteres que tem o que? O first name e o lente de last name vai contar a quantidade de caracteres do last name. Beleza. Tem lá, ele vai retornar um número pra gente. Aí ele está fazendo aqui, ó, no if de lente de first name e lente de last name. No if ele está comparando o quê? A quantidade de caracteres do first name com a quantidade de caracteres do last name. Se esses dois valores forem iguais, ele retorna nulo. Se for diferente, que vai ser a maioria dos casos, ele vai retornar quem? O primeiro cara, o first name, o valor da quantidade do first name. Tá? Então, no if ele vai retornar isso daí. Vamos rodar aqui então. Isso daqui na verdade é assim, né? Beleza. Então aqui, ó, a gente tem last name e first name embaixo, correto? Vamos ver se tem algum que coincide. Aqui, ó. Deixa eu ver se consigo diminuir para dar um zoom. Ó, que legal. O lente de first name é 6 e o last name é 9. Coincidiu? Deu igual? Não, é diferente. Retorna o quê? O valor da primeira expressão. Agora, o lente de first name e de last name são iguais? São. Retorna nulo, ó. Isso é que o NoIF faz pra gente. É a comparação de campos, pessoal. Tá? Não necessariamente, se eu tenho dois campos nulos. Aqui ele retorna o nulo, caso sejam iguais. Tudo bem aí? Beleza? Função NoIF do Oracle. Bacana também. Tá? Coalesce, esse cara aqui. Retorna o primeiro valor não nulo de uma lista de expressões. Então, no coalesce, o que eu tenho? Eu tenho vários campos. Eu posso colocar ali N campos para mim. Dentro desses N campos, né, obviamente na sequência, que eu colocar, o primeiro cara que não for nulo, ele vai lá e retorna para mim, em um único campo. Correto? Que é o campo que eu aplicar o coalesce. Então, o que a gente tem aqui, ó, o last name, manager ID e o commission PCT. Beleza, né? O last name é um cara que sempre vai ter o nome final lá na nossa tabela de employees. O commission PCT é um cara ali que já, o quê? Pode ou não ter, tá? E o manager ID. O manager ID é também um cara que pode ou não ter. A maioria tem ele. Então, ó, é nulo, passa para a segunda opção. É nulo, passa para a terceira opção. A terceira opção é o que, pessoal? -1. É a última opção de todas, vai me retornar isso daí. Correto? Caso esse seja nulo e nulo, ele vai me retornar -1. Caso somente o Manager ID seja nulo e o Commission PCT tem o valor, ele me retorna o Commission PCT. Tá? Então, esse é o famoso coalesce. Então, vamos ver aqui, ó. Select last name, manager ID, commission PCT. Até aqui são campos normais. Agora o coalesce, ó. Ele está fazendo o quê? A comparação entre o manager ID, entre o commission PCT e entre o -1. São três valores que a gente tem. Poderíamos ter N, tá? N campos aqui. Então, beleza, vamos rodar ele. É o primeiro valor não nulo do que está entre parênteses do coalesce que ele vai me retornar. Então, executando, ó,
O King, por exemplo, tá? Ele não tem o Manager ID, ele não tem um Commission PCT, ó, é nulo e nulo. Então, o que ele fez? Retornou menos 1. O Kosher, ele já tem de cara o Manager ID, ó, é o primeiro valor não nulo da lista, correto? Então, o que acontece? Eu já tenho o valor 100 aqui, ó, para me retornar nessa expressão. Tá? Agora, vamos ver mais para frente aqui, ó. Acho que Commission PC, Manager ID todos têm. Né? Todos vão ter, por isso está sendo retornado todos. Professor, os campos não precisam do mesmo formato. Não, não precisam. Por quê? Porque ele compara nulo aqui. Tá? Então, o primeiro valor não nulo, ele vai lá e retorna. Retorna aqui, né? Ó, no coalesce aqui, do que a gente especificou. Tudo bem aí? Então, é esse cara aqui que faz o que? Essa comparação. Tá? Não é muito usual, quando a gente está lá programando na prática, tal, SQL, não é muito usual esse coalesce, mas às vezes ele salva a gente de algumas situações. Né? Às vezes um produto tem valor 1, valor 2, valor 3, e às vezes não está sendo especificado o que é esse valor. Se é valor de comissão do produto, se é valor do produto em preço de atacado, em preço de varejo. Você não sabe, simplesmente às vezes você não sabe. Né? Esse cara eu já utilizei para algum desses recursos. Né? Professor, só inventei que tem uns caras que é nulo, é só colocar a posição para cima e uma parte que é para ver. Se a gente inverter aqui, Só a posição para cima. o Manager ID joga ele para baixo, né? Isso. E aí o Commission PCT fica sendo o primeiro cara da lista. Ó. Realmente eu acho que dá aí sim. Então vamos ver. Ó. Vamos rodar esse cara aqui. Ó. Beleza, eu tenho o King, que não tem jeito. Commission PCT. Ó, esses caras aqui já tem o Commission PCT, que seria a minha segunda opção. Ele é o primeiro valor não nulo da lista, então ó, ele vem para cá. Correto? Funciona, então, dessa forma aí. Tudo bem aí, pessoal, com esse comando, coalesce? Tá? Isso daí o SQL Server também tem, ele consegue fazer essas comparações aí com o nulo. Tá? Bom, o que mais nós temos? Expressões condicionais. Permite utilizar if, then, else nas expressões SQL. Podemos utilizar, no caso do SQL, né, da linguagem SQL, o case e o decode. Tá? O case, uma boa parte dos bancos de dados tem. O decode é que não. Tá? O decode basicamente faz a mesma coisa, mas eu acho o comando um pouco mais poderoso. O case praticamente tem a mesma função de expressões condicionais nas demais linguagens de programação. If, then, else. Então, com case a gente tem essas opções. Sintaxe. Né? Case, o que eu quero comparar. Geralmente isso daqui é o quê? É um campo. O valor que eu quero comparar. When, o valor que eu quero comparar. Then, retorno. When, o valor que eu quero comparar, né? Então, campo 1 com outro valor, campo 1 com outro valor, campo 1 com outro valor. São valores diferentes entre eles. Then é sempre o retorno que eu quero. Ó. Else é o último cara de todos. Se ele não bateu nenhum valor de expressão, a gente pode colocar um else também. Tá? E o end case. O end case finaliza o meu case aí de retorno. Correto? Então, esse cara, ele vai ter essa sintaxe aqui. Então, ó, isso daqui seria o nosso exemplo. Ó, select case, select last name, job ID, salary. Até aqui são campos normais,
Correto? Nós temos aí agora Case Job ID. O Job ID é meu campo de comparação. Ele vai lá na nossa Select e vai ver qual é o conteúdo dele para fazer a comparação. When, se for IT Prog, então eu vou fazer o quê? Multiplicar o salário por 1,20. Dá um 20% de aumento. Simular 20% de aumento. Se o Job ID for um ST Clerk, ele vai simular o quê? O salário vezes 1,30. Simular, então, 30% de aumento. E se for SA underline rep, 50% de aumento. Tá? Else, salary aqui, ó, se não tiver nenhum desses 3 jobs IDs, né, ele vai pegar o salário o quê? Do próprio campo e vai jogar ali para mim. E não vai fazer mais nada. O salário dos outros que não estão nesses jobs IDs aqui vai se manter. Tá? End salário novo. Aliás, novo salário. Esse novo salário é o quê? É o nome do campo que eu quero que fique com alias ali, senão ele vai ficar enorme. Tá? Então vamos pegar e vamos rodar. Ó. Rapaz, vocês conhecem esse professor aí? Chama Rodrigo também. Rodrigo Piscine. Fala alto. Tá pregando, né? Pois é, ó. Bom, aqui o que a gente tem, ó. IT Prog, correto? O IT Prog é um dos caras que caiu no nosso case aqui, ó. Tá? Então o que acontece? O salário dele original é esses 9 mil aqui, ó. Tá? O salário dele original é 6 mil, 4.800, ó. Tudo salário original para quem é IT Prog. Se ele é IT Prog, então o novo salário, que é o que? Agora o case, aumentou em 20%. 10.8, 7.2, 7.200. Ah, ele fez certo mesmo? Querem conferir? Calculadora aqui, ó. Cálculo. Correto? Então é o salário mais 1.20, né? Vamos pegar desse cara aqui, ó, 9 mil. 9 mil vezes 1.20. 10.800. Ó, 10.800, tá aqui, ó. Beleza? Agora, vamos pegar um ST Clerk aqui, ó. ST Clerk, SPU não, PU, ST Clerk. Que caiu no nosso case também, ó. O salário dele aqui, nesse caso, é 3.200. Opa, mas não é ST Clerk? Ah, aqui, ó, eu escrevi errado. Ó a comparação aqui, ó. Esse cara aqui na minha string tem um C. Agora, no valor do campo não tem, ó, o C. Cadê? É por isso que ele não fez nada. Ele simplesmente manteve o valor do cara, ó. Porque então a select foi feita errada. Eu vou consertar e executar de novo. Então, executando agora, vamos pegar um ST Clerk. Um job ST Clerk, né? Aqui, ó. Agora sim. O salário original deles são esses daqui, ó. Todos que são ST Clerk. Beleza? Vamos pegar a calculadora aqui então agora, ó, para calcular. Eles tiveram um aumento de 30%. Então, o salário original de 3.200 vezes 1.30. 460. Ó, 460. Bateu, beleza, está fazendo certo. Correto? E o SA Rep também. Tá? Ele vai fazer lá, encontrar todos que são SA Rep e multiplicar por 1.5. Vai dar o valor do salário. Quem não são, quem não estiverem dentro dessa lista aqui, simplesmente eles mantêm. Ó. O STMAN não existe aqui no meu case, não é? Mas existe, ó, STMAN como Job ID aqui, ó. Então, o que acontece? Ele mantém o mesmo valor aqui, ó, do salário para o novo salário. Não tem aumento nenhum. Tudo bem? Essa é a estrutura do case, então. A gente consegue tratar vários valores, né? Então, é um pouquinho diferente lá dos comandos que a gente viu, do NVL2 e tal, que tratavam nulos aí. Né?
Agora o que a gente tem? O decode. O decode é uma versão simplificada do case, tá? Em termos de parâmetro, tem a mesma finalidade. Então o que a gente tem aqui, ó, decode, expressão 1. A expressão 1 geralmente é o quê? É o campo de comparação que eu quero, o conteúdo que eu quero pegar e comparar. Busca 1. A busca 1 é o valor. É aquele valor se ele vai estar o quê? De acordo com quem? Com a expressão 1. O resultado 1, opa, é igual? Vai dar esse resultado 1 aqui. Mas ele pode ter outros valores. Busca 2, resultado 2. Busca 3, resultado 3. Busca 4, resultado 4. Em uma linha só você consegue pegar e fazer o decode. Basicamente, é a mesma coisa que o case faz, não tem diferença. Certo? Caso eu não tenha nenhum resultado que eu tenha comparação, o último parâmetro é o parâmetro de retorno padrão. O valor padrão lá é o else da vida. Correto? Vamos lá, ó. Utilizando o decode. Agora, o mesmo comando que a gente fez lá com o case. Select, last name, job ID, salary. Decode. Certo? Decode. O campo que eu quero comparar é IT prog? É. Então você vai fazer o quê? Salary vezes 20. Ah, não é IT prog. É ST clerk, que está errado aqui também, né? Então você vai fazer o quê? Salary vezes 30. É SA rep? Se for SA rep, então você vai fazer salary vezes 1,50. Tá? Não é nenhum desses três, é outro valor. Retorna o salary. Ó, tá aqui. O decode, ele tem o quê? Ele faz a mesma coisa que o case, só que eu tenho o quê? Menos parâmetros, menos sintaxe, né? Menos verbose, que eles chamam. Né? A sintaxe do decode é muito mais simples. E faz a mesma coisa. Tá? Só que o case, ele é mais... Exato. Ele é mais legível, né? Você bate de cara com o case, com o código já feito, você vai conseguir ler melhor. Isso daí realmente é dessa forma. Agora, o decode, nessa parte, você tem que tentar entender um pouco. Se você não souber do comando, você tem que ver como ele funciona. O case já não, né? É mais mnemônico aí. Tudo bem aí? Vamos tentar rodar, ó. Vai dar o mesmo resultado. ST_clerk sem o C, né? Ó. Então, rodando ele, já era, ó. Deu o mesmo resultado que a gente tinha lá no case. Tá, ó. ST_clerk tem aumento. ST_man não está na lista, não tem. IT prog, ó, tem aumento. Certo? A DVP não está na lista, não tem. E o SA rep agora. Ó, SA rep está lá na lista, né? Aumentou 50% o valor do salário do cara. De 10 foi para 15 pau. De 9 foi para 13,5. De 8 foi para 12. Ó, salarião, né, dos caras aqui. Beleza? Então, o decode faz isso daí pra gente. É um case simplificado, né? Tá, eu gosto bastante do decode. Sempre que possível eu utilizo ele. Apesar da maioria dos códigos estarem com case. Né? Pessoal, perguntas? Dúvidas? Então, esse daqui já é o que? Já é uma boa parte que o PL/SQL tem, é exclusivo. A gente não tem todos esses valores, tá? tem todas as funções dos outros bancos de dados. Tá? Bom. Eu já disponibilizei para vocês a aula 5, tá? A gente vai iniciar ela aí justamente porque a gente tem um pouco mais de tempo, correto? A gente vai começar a mexer agora com funções de grupo dentro do SQL. Isso nós não vimos o semestre passado, né? O máximo que fizemos foi o quê? Foi junção de tabela, se não me engano, né? Então agora começa a ficar interessante a SQL.
Bom, funções de grupo aí então. Geralmente são utilizados para obter resultados sumarizados, ou seja, resultados agrupados. Quando a gente utiliza resultado sumarizado? Geralmente para a gente fazer o quê? Para a gente fazer relatório gerencial. O gerente em si, ele não tem muitas vezes a preocupação de ficar lendo relatórios, sei lá, no Excel, que seja uma planilha, venda por venda. Isso daí é uma parte muito desgastante para um gestor. O que ele quer, geralmente, o resultado agrupado, total ou subtotal, certo? Quando a gente precisa desse recurso, é onde a gente utiliza as funções de grupo, quando a gente precisa de subtotais e totais, ou sumarizadores aí, né? Podem ser aplicados na tabela inteira ou em um determinado grupo. Se a gente não colocar nenhuma condição where, por exemplo, no nosso select, a função de grupo ela vai agir na tabela inteira. Se a gente colocar condições where, ou se a gente aplicar para determinados grupos, né, as minhas condições, obviamente, ele vai pegar parte desse resultado e vai fazer as sumarizações naquela seleção específica, que geralmente é o que tem mais sentido, né? Utiliza-se a função de grupo na sentença select. Então, além do select, from e where, os inner joins que a gente viu, né, e o order by, existe um outro cara agora, que é esse tal do quê? De group by aqui, ó. Na segunda cláusula, na cláusula group by, é onde será a determinação de qual dado será agrupado. Tá? Mais uma vez, se eu tenho agrupamento de dados, é sinal que eu tenho o quê? Algo a ser contado, algo a ser somado, certo? Então, eu preciso ter essa avaliação agora de como o dado está guardado para eu poder manipular ele, né? Adiantaria, por exemplo, eu fazer somas de chave primária? Não, né? Não tem tanto sentido, apesar de ser permitido, né? Adiantaria fazer, sei lá, somas de datas de admissão? Não teria muito sentido. Agora, uma coisa que eu já poderia fazer, aí apesar de não ser função de grupo, né? Qual seria o valor, qual seria a data, né? Baseado na data de admissão, o vencimento do contrato de trabalho, né? Do período lá de admissão, que são 3 meses. Né? Hoje são? De 3 a 6? Eu acho que 3 renova-se por mais 3, né? Antes era 45 mais 45, se não me engano, né? Pois é, pessoal, está cada vez mais complicado, né? Enfim, nessa parte eu teria agora, né, condições, por exemplo, de emitir relatórios lá dos funcionários que estão a vencer meu contrato, tá? Bom, existe um cara legal aqui para se fazer o quê? Média aritmética. A média aritmética realmente é o quê? É aquela média simples que a gente tem. É a quantidade de linhas que eu tenho, né, a soma dessas linhas dividido pela quantidade dela, tá? Retorna a média aritmética de um determinado campo dividido pelo número de linhas de retorno da tabela, tá? Podemos utilizar, então, esse cara aqui, o AVG, distinct ou all. Vocês lembram desse cara aqui, ó? Ou eu utilizo o distinct ou eu utilizo o all. A gente vai ver qual a diferença entre eles, né? O all seria todos e o distinct ele vai fazer o quê? A distinção dos valores, que é o que a gente já utilizou o semestre passado. De N aí, N seria o meu valor. Esse cara aqui, ó, select AVG de salary for employees. Então, ó, rodando esse cara que a gente tem. Opa. Ctrl C. Ctrl V. Então, ó, select AVG campo salary from employees. O que ele está fazendo aqui para a gente? Ele está fazendo a média aritmética de salários da minha tabela employees, ou seja, dos meus empregados. Tá? Então, se a gente for rodar esse cara aqui, ó,
a média aritmética do que os meus empregados, teoricamente, ganham é de R$ 6.461. Dólares, no caso, né? É uma empresa americana. É uma empresa que paga bem. Correto? Tem, ó, todas essas casas decimais aqui. O que a gente poderia utilizar para reduzir para duas casas? Lembram-se do comando da aula passada? Para arredondar para duas casas? Não? Se é arredondamento, o round, não é isso? O round ele consegue fazer isso daí facilmente, né? Ó. Então, depois que eu fiz a média, eu já tenho lá todas aquelas casas. Round do valor disso daqui. Quantas casas eu quero manter? 2, correto? Bom, aqui na segunda casa é 3. Ele vai para 84 ou vai manter para 83? Ele vai manter para 83, né? Por quê? Porque a divisão sempre é do 5 para cima, ele arredonda para cima. Não é isso? Então, ó, vamos lá. Agora, num relatório, a gente mostraria esse valor aqui, ó. A média de salário dos empregados é de 6.461,83. Tudo bem? Agora, a média, certo? Do quê? Do Commission PCT, das comissões que a gente tem aí, ó. Tá? Lembrando que as comissões, eles têm valores nulos. Vocês lembram disso daí? Ó, se a gente der um select no Commission PCT, vai ter alguns valores e vai ter nulos lá dentro, ó, antes de executar o AVG, só para vocês verem. Ó, então tem nulo, 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 nulo. Agora aqui começa a ter valor, ó, a partir da linha 46, mais ou menos aqui, ó. Depois tem o que? Valor, 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 valor. Beleza? Depois tem nulo ainda, ó. Legal. Então, se a gente quer uma média desse cara aqui, ó, o que a gente tem? Vai dar esse valor de 0,22. Mais ou menos aí, mais as dízimas, né? O AVG, pessoal, ele não pega valor nulo, ele está desconsiderando quais são os nulos e tirando fora da sua média, tá? Então não está sendo pelo número de linhas real. As linhas que contêm nulo está saindo fora dessa média. Ele só está pegando as linhas que são o quê? Realmente tem valor e divide por essas linhas. Correto? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Agora aqui, ó, o que a gente está fazendo? Eu tenho meu Commission PCT, eu tenho meu NVL. O NVL faz o que mesmo? Exatamente. Se for valor nulo, ele vai pegar e vai colocar o quê? 0. Aí agora começa a se contar todas as linhas da minha tabela. Correto? Depois que eu tenho a substituição de nulos por 0, ele faz o quê? O AVG vai fazer a média aritmética das linhas que eu tenho dos valores do Commission PCT. Entendido aí? Então, ó, se a gente fazer esse select AVG agora, ó o valor aqui, ó, muda para 0,072. E antes era o quê, ó? 0, aqui, né, ó. 0,2. Correto? Como eu tenho muito mais linhas agora, eu estou dividindo por mais. Correto? De 0,2 está vindo para 0,07. Então aqui tem diferença, tá? Mais uma vez, é o tal dos valores nulos. Isso daí dá muito problema. O pessoal não presta atenção quando realmente vai fazer o quê? Agrupamento com valor nulo. Pelo menos o AVG, o SAM, ele não conta esses caras. Você precisa ir lá e fazer isso. O SAM nem tanto, o SAM não vai nem fazer, né? Mas o AVG é um cara que realmente tem bastante importância. Bom,
Se é possível fazer a média, é possível fazer o quê? A contagem, correto? Vocês perceberam que aqui, ó, a gente está fazendo o quê? Dando select na nossa tabela inteira, sem nenhuma expressão where ali, né? Ele está agindo a função de agrupamento para a tabela inteira mesmo. Se eu tivesse um where ali, obviamente, iria pegar e limitar meu conjunto de dados. Seria melhor, e é o que tem mais sentido na vida real. Nesse caso aqui, o count, a gente tem o quê? A gente pode fazer o quê? A contagem de linhas ou a quantidade de campos não nulos em uma determinada tabela, tá? Podemos utilizar ou o asterisco, ou distinct alguma coisa, distinct algum campo, ou alto, tá? Mais uma vez. Bom, o que eu tenho aqui então nesses exemplos? Vamos lá. O asterisco traz todo mundo, é esse mesmo, é esse cara mesmo que a gente vai falar. Olha só, pessoal. O select asterisco, o select count asterisco, ele está me trazendo o número total de linhas da minha tabela, independente se eu tenho algum ou não campo nulo. Correto? Então ali é a quantidade total. Quando eu aplico um count, o que acontece mais uma vez? O count só conta os valores não nulos de um determinado campo, nesse caso aqui, ó. O commission PCT, nós vimos que ele tem valor nulo, não tem? O count, nesse caso, está desprezando os valores nulos e contando só o que realmente tem valor. Correto aí? Então, ó, ele não vai mostrar mais 107 linhas aqui. Por quê? Porque o count asterisco é que faz isso. Agora, ó, eu tenho 35 linhas, ou seja, 35 commission PCTs que não são nulos, tem algum valor. O resto que é nulo, ele está ignorando. Tudo bem aí? Beleza. E nesse caso aqui, ó, um select count de distinct de job ID. Lembram-se para que serve o distinct, esse comando? Ele faz a distinção dos dados, ou seja, só pega o que for diferente dos dados. Tudo que é igual, ele vai agrupar numa contagem só. Então, primeira coisa, agrupa esses dados e faz o quê? A distinção deles. Depois da distinção, ele vai pegar e vai contar quantos jobs IDs diferentes eu tenho nesse caso aqui. Correto? Não entendi? Então, esse daqui ele não é o ID da tabela Employees. O ID da tabela Employees, vou dar um select asterisco aqui para você ver. Ele é o Employee ID. Ó. Ó, essa daqui que é a chave da minha tabela. Então, esse cara realmente não tem repetição. Se eu desse um count nele, o distinct simplesmente ele nem funcionaria. Ele iria aplicar, mas não ia ter efeito nenhum. Agora, o job ID aqui, ó, é o cara que eu tenho o quê? Funcionários iguais. É o código da função do cara. Então, eu tenho aqui, ó, mais de uma pessoa, tá, programador, vamos dizer assim. Exatamente. Quantas profissões diferentes eu tenho na minha tabela de funcionários? Então, primeiro ele está agrupando tudo que é IT Prog, vai ser um só IT Prog agora, né? Para depois ele contar. Então, é esse caso aqui que a gente está fazendo. Na nossa empresa, nós temos 19 Jobs IDs diferentes, então, que a gente poderia estar colocando, que a gente poderia estar contando. Beleza aí, pessoal? Entendidos? Sim? Tranquilos aí? Isso daqui, então, são as nossas funções de grupo. Tem mais? Tá? O max, ele retorna o máximo da expressão, ignorando também os valores nulos. Então, tudo que é nulo, sai. O max, ele vai pegar e vai descartar. Tá? Max, eu posso utilizar o distinct, eu posso utilizar o all, né? E a expressão que eu quero lá, então, fazer. Que é a comparação lá que eu quero, né, executar. Se o max pega o máximo,
o mínimo, o min vai pegar o quê? O mínimo. Mais uma vez, ignora os valores nulos também. Tá? Então, exemplo aqui, ó. Select min de start date e max de start date from job history. Min de start date e max de start date. Start date é um campo data, tá? É a data que o cara iniciou lá no trabalho dele. Ele está pegando um mínimo e um máximo aí da minha tabela. Job history, tá? Então, ó, executando ele. O que a gente tem? O primeiro cara aqui, ó, o mínimo, né? Começou a trabalhar nessa data aqui, ó. Que seria referente ao mínimo, né? E o último cara que foi contratado, vamos dizer assim, para trabalhar lá na empresa, foi esse cara aqui, o Max, de start date. Em 2007, 1 de janeiro de 2007. Tudo bem? Então, ignora o que é nulo, considera só o que tem valor. Pega o mínimo e pega o máximo de algum campo ou de algum valor aí. Beleza? Se a gente colocar aqui o min de first name, tem muito sentido isso daqui? Não tem, né? Mas ele mesmo assim ele executa. Ó. A letra A, né, é o início e a letra W é o fim. Ó. Então o min de first name é esse tal de Adam. O max de first name é o tal de Winston. Tudo bem aí? Então, é possível, não tem muito sentido, mas é possível trabalhar com min e max também para valores char, ou varchar 2 no caso aí. Beleza? O que mais? Se a gente consegue fazer média, se a gente consegue fazer o mínimo, se a gente consegue pegar o máximo, a gente consegue também fazer o quê? Somar, né? Retorna os valores de uma expressão ignorando os valores nulos. Então, o sum é o cara que faz isso pra gente. Sum, podemos utilizar o distinct ou all e o nome da expressão. Bom, aqui seria o que agora? Select sum salary from employees. Então, ó, qual seria o valor de folha de pagamento, vamos dizer assim, ó, que eu tenho aí dos meus empregados, né? Ignorando os empregados que não ganham nada, né? Os nulos, que no caso eu acho que não tem nenhum. A empresa tem para folha de pagamento 691.416 dólares. Ela está somando todos os salários. Beleza? Tudo bem aí? Com o SAM? Legal. Isso está sendo aplicado aonde, pessoal? Na tabela inteira, mais uma vez, tá? Não estamos colocando restrição nenhuma de where ou agrupando. O stddev, pessoal, ele retorna o desvio padrão. Aquele que você tem que entender de estatística. Eu não vou saber explicar para vocês, mas é possível você fazer desvio padrão, tá, também com o Oracle. O stddev é o próprio comando que vai fazer isso daí para vocês. Tá? Bom, variance retorna a variação ignorando os valores nulos também. Tá? É mais comando estatístico. Comando esse daí, variância. Também não vou saber explicar como faz a variação para vocês. Por quê? É realmente agora a parte estatística, matemática estatística. Você tem que entender o que esse cara faz, a função, para poder fazer. Tá? Aqui é só a função para mostrar para vocês que tem. Se você trabalha no setor financeiro, por exemplo, você vai usar, cara. Isso daí é fato. Tá? E tem N outras funções agora para a parte financeira, né? Cálculo de juros simples e composto, tem um monte de coisa referente a isso daí. Você consegue fazer função disso daqui aqui dentro. Tá? Dá tranquilamente para fazer isso daí. Bom, dá para ver mais um pedaço aqui, eu acho, de uma aula. Agrupamento. Agora a gente vai ver esses caras com agrupamento. Que é rápido também. Bom, até agora a gente viu o quê?
as funções sendo aplicadas em tabela inteira. Mas numa base de dados real, vocês não vão ter geralmente que fazer numa tabela inteira. Aqui a gente está aplicando justamente para mostrar, mas mesmo assim as nossas tabelas são muito pequenas, né? Num banco de dados real não, vão ter milhares ou milhões de linhas lá. Então, você não vai fazer de tudo aquilo. Então, o que acontece? É necessário, às vezes, a gente fazer o quê? Agrupamento de informações e fazer com que esse agrupamento tenha sumarizações, né? Então, as funções de agrupamento a gente consegue utilizar com funções de grupo, né? Agrupamento irá fazer com que os dados sejam agrupados e geralmente terá uma única função de grupo associado. A cláusula group by precisa estar na sentença do comando SQL contendo todos os campos que estão na select, menos as próprias funções de grupo. Ou seja, o group by, na hora de a gente... Na hora de a gente aplicar ele, o que acontece? Vamos precisar com que todos os campos que estejam na select estejam no group by. Se eu tenho 5 campos na minha select, eu tenho que ter os 5 campos no group by. Mais a função de grupo. A função de grupo é o que a gente viu. O sum, o max, o min, o avg, correto? O count, são todos esses caras aí. Nós só não colocamos no group by a própria função de agrupamento. O resto se coloca, senão o comando não rola, não funciona. Tá? O agrupamento deve ser aplicado a dados que tenham repetição ou que se consiga fazer operações matemáticas. Não há muito sentido de fazer agrupamentos, por exemplo, em campos que são chave primária, pois o conteúdo nunca se repete. Lembrem-se que agrupamento é o quê? É uma ordenação primeiro. Então, o Oracle ele vai ordenar o determinado campo que você quer agrupar. Após aquilo, você vai fazer o quê? Uma aplicação de uma função de grupo. Ou contar, ou somar, correto? Então, a gente vai começar a aplicar isso daí. Os resultados retornarão uma ou mais linhas com resultados sumarizados. Não é possível utilizar apelidos nas colunas da cláusula group by. Então, aqui a gente começa a ter um pouco de restrição. Exemplo, group by, select job ID, count asterisco. Tchau, boa noite. From employees, group by job ID. Order by, aí a ordem eu posso colocar justamente função de grupo. O count asterisco desk. Ele fala aqui, ó, que esse cara ele não pode ser nomeado, né, no order by. Então vamos lá, ó. O que a gente tem aqui então, ó? Select Job ID. Job ID, a gente não tem Job ID repetido na tabela Employees? A gente não tem 5 programadores, 6 representantes de vendas. Beleza. Então tem sentido eu fazer agrupamento desses caras, correto? Da tabela Employees, Group by Job ID. Bom, quantos campos eu tenho na minha Select? Campos físicos. 1, não é isso? Só o Job ID. Quantos campos físicos eu vou ter que ter no meu Group by? 1. Tá? Eu tenho tudo que está na Select, vai para o Group by, menos a função de grupo. Quem é a função de grupo aqui nesse caso? O count. Então, ó, o count não vem para o Group by. Tá? Order by, count asterisco. O order by aqui nesse caso é só simplesmente ordenação. Tá? Pela contagem de todas as funções de grupo, né? Pela contagem pela função de grupo, que ele está aplicando aqui, desk. O desk é para quê? É para ele inverter a ordem de ordenação, né? Em vez de ser do menor para o maior, é do maior para o menor. Então agora ele vai começar a contar o quê? Né? Vai mostrar o Job ID do cara, a quantidade. O Job ID do cara, o Job ID das pessoas e a quantidade. O Job ID das pessoas e quantidade. Se a gente exibir, então, esse resultado aqui da Select, ó, eu tenho, na minha empresa, 30 SA Reps. Tá? Eu tenho 20 SH Clerks. Eu tenho aqui quantos programadores? O IT Progs, ó. 5 IT Progs na minha empresa.
Então, dessa forma, eu já não estou mais fazendo o quê? Aquela contagem simples na minha tabela. Agora, eu estou agrupando por Job ID e fazendo a contagem desse grupo. Correto? Tem mais sentido agora eu saber, opa, tem muito representante aqui de vendas. SAREP aqui, né? Sales Representatives. Então, eu preciso reduzir, né? Funcionários da minha empresa. Ah, não preciso de 30, eu preciso de 25. Então, por esse relatório aqui, a gente já conseguiria saber, né, ter mais noção, o gerente no caso, né, de que ele pode fazer. Opa, eu tenho 5 programadores, mas não estamos desenvolvendo tanto. Então, vai lá e corta 2 programadores. Né? E assim sucessivamente. Entenderam aqui, pessoal, o que o comando faz? Ele precisa fazer o quê? Ele vai fazer o agrupamento das funções, desagrupamentos. Eu não estou aplicando count, então a gente está contando, certo? A quantidade de linhas que esse agrupamento tem. Se eu tiver aqui na minha select 10 campos físicos, eu preciso ter 10 campos físicos no meu group by, menos a função de grupo. Senão ele não rola. Tudo bem até aí, pessoal? Perguntas? Não? Beleza, então. Eu vou parar aqui na página 4 e semana que vem a gente continua, porque tem mais coisas que eu tenho que falar aqui deles. Ó. Dá para a gente utilizar o count, o sum, o AVG, o max, min, correto? Então, a partir da semana que vem a gente continua nessa apostila aqui, tá? Beleza.